Queria convidar você a abrir a Bíblia em Hebreus 3. Depois eu falo o versículo. E eu queria que a gente orasse junto. Eu queria que você estivesse aí no seu lugar orando comigo, de coração, falando com o Senhor. Fala comigo. Amém? Assim como eu quero que Deus continue a falar comigo tudo aquilo que Ele já tem falado. Eu quero que Ele continue a falar no meu coração, mas que fale também ao seu coração nessa noite. Mas você precisa clamar por isso. Pai, nós estamos sedentos de fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Como foi ministrado domingo passado. Pai, outra comida nós temos para comer, Senhor. Mas muitas vezes nós não temos entendido isso, Senhor, e temos focado nos nossos olhos no natural. Mas que nessa noite o Teu Santo Espírito, que é aquele que abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que nos convence, possa estar trabalhando em cada coração. O preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto, para que a gente tenha uma vida vitoriosa, para que a gente desfrute de uma herança conquistada. Mas, Senhor, nós precisamos entender e possuir todas essas heranças, Senhor Deus, que foi já conquistada naquela cruz. Que nessa noite os nossos olhos e ouvidos espirituais sejam abertos. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar no mais profundo do coração. Tu és aquele, Senhor, que diz que o Senhor tira um coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne, onde o Senhor pode escrever a Tua lei e a Tua vontade. E é isso que eu peço nessa noite. Escreve nos nossos corações a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho meditado muito, né? Eu acho que todo cristão medita, né? Mas eu passei um tempo de questionamento, porque muitas vezes a gente tem vivido a vida cristã, mas a gente tem se deparado com tantas derrotas na vida cristã, sabe? E uma ou outra derrota, às vezes, acontece na vida cristã. Na conquista da terra prometida, foi uma derrota na vida do povo. Só que aquele povo tinha uma promessa de vitória. Aquele povo tinha uma promessa de aonde ele pisasse a planta dos pés, Deus ia dar. Mas hoje nós temos nos acostumado a viver uma vida cristã de, talvez posso dizer, de muitos, de até mais derrotas do que vitória. A gente tem se acomodado de uma tal forma que nós não temos visto a vitória, nós não temos visto assim, as pessoas vencerem. Agora, por quê? Por que nós não temos visto vitórias? Quer dizer, nós temos visto também, né? Eu não estou falando que não existe, mas eu estou pregando para aquelas derrotas que a gente tem na nossa casa, na nossa família, ao nosso redor. Aquilo que a gente vê, que o quê? Que foi uma promessa, é uma herança, mas eu não tenho desfrutado. Como eu disse, o preço que Jesus pagou naquela cruz foi muito alto. Para quê? Para nos dar a vitória. Ele morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna, mas juntamente com a vida eterna, Ele nos dá a salvação, que é uma palavra sozo, que é cura, que é libertação, que é transformação, que é renovação. Nós precisamos entender para que nós estamos nessa terra. O que cabe a mim como herança? E a gente parar de viver uma vida de um dia atrás do outro, esperando. Se Deus quiser, Deus já quis. Amém? Deus já quis. Naquela cruz, Deus já quis te dar a vitória. Amém? Você crê nisso? Ele já quis. Então, a gente precisa entender isso. Mas, por que então, como eu disse, às vezes a gente vive uma vida sem ter a vitória? E em Hebreus, você que abriu em Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12, a gente pode entender um pouco o que pode nos impedir de ter uma vida de mais que vencedores. Não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Hebreus 13, 12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade
que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém? Aqui, o escritor de Hebreus está falando para a igreja. Fala assim, olha, nós temos tornados participantes de Cristo, se guardamos firmes essa confiança. E ele fala aqui no versículo 13, para que a gente possa se exortar mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Por isso que eu estou aqui. Porque eu estou aqui para exortar a mim e a você no tempo que se chama hoje. Amém? Porque há muita terra para ser conquistada. Amém? Vamos continuar o que diz aqui. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amém? Essa é uma palavra de exortação. Aqui o escritor está falando assim, olha, aquele povo que Deus tirou do Egito, eles estavam debaixo de servidão. Eles eram escravos. E Deus, quando resolveu tirá-los do Egito, Deus deu uma palavra para eles que não iam simplesmente tirar do Egito, mas que ia dar a eles uma terra, uma herança, uma terra que manava leite e mel. O próprio Deus falou isso. Só que aquele povo no deserto, ele não acreditou no que Deus falou. Não acreditou. E aqui o escritor de Hebreus está falando para mim e para você, olha, cuidado, porque nós podemos fazer que nem eles. Tendo maravilhosas promessas, tendo sido anunciado para nós boas novas, a gente pode continuar não acreditando, sendo desobediente à vontade de Deus. E não herdando, não entrando no descanso. Né? Entrar no descanso é entrar na terra. É conquistar aquilo que Deus já te deu por herança, mas que muitas vezes o inimigo está lá ocupando. Mas é teu, é meu. Mas tem inimigos e nós precisamos tomar posse. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nessa noite nós temos que tomar uma decisão. Em quem nós vamos crer? Em quem você vai crer? Você vai crer no caráter do Deus que fez a promessa? Ou no pai da mentira? Nossa, pastora, você está pegando pesado, né? Porque só tem dois lados. Ou você acredita no caráter daquele que fez a promessa, naquele que diz que morreu na cruz levando as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades, ou você vai acreditar no pai da mentira, que fala constantemente, não é para você, não, isso aí está muito difícil, não, essa enfermidade não tem jeito. Em quem nós vamos acreditar? Por isso que o escritor de Hebreus, ele fala da incredulidade, porque aquele povo não acreditou no Deus que tinha feito a promessa, não acreditou no caráter de Deus. Achou que Deus falou, mas não era bem assim. Deus não mudou de ideia. Amém? Tanto que Josué, Caleb e uma próxima geração entraram na terra. Mas aqueles não entraram na terra. Mas eu espero que você também queira nessa noite falar assim, Senhor, eu
quero entrar na terra, eu quero ter o mesmo espírito que tinha Josué e Caleb, eu quero acreditar, eu quero confiar, e eu quero viver todas as promessas que o Senhor tem para mim. É uma decisão, sabe? A terra está cheia de inimigos muitas vezes? Tá. Você tem um diagnóstico médico, você tem uma conta bancária porque você está desempregado, que você está preocupado, você tem a circunstância. Mas você tem um Deus e você tem promessas que esse Deus fez. Amém? Em quem nós vamos acreditar? Aquele povo tinha promessas. Abra comigo em Êxodo 3. Êxodo 3, versículo 7. Aqui foi quando Deus chamou Moisés e começou falando para Moisés o que ia fazer. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Aqui o Senhor estava falando para Moisés e para o povo: olha, vocês têm sofrido, eu tenho visto a aflição de vocês. Por isso eu desci. Mas para dar para vocês uma terra. Mas ele não falou quem estava na terra? Ele enganou o povo? Ele fala aqui: uma terra que mana leite e mel, mas que é o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Todos os inimigos. E ele continuou falando mais de uma vez. Eu peguei só dois versículos em que Deus novamente fazia promessa e novamente falava que a terra tinha inimigo. Abra comigo lá em Levítico 20. Versículo 24. Mas a vós outros vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra. Eu vou lá darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Amém? Ele é um Deus que fez a promessa e falou. Como eu volto a dizer, aquele povo tinha uma decisão a tomar: ou ouvir o que Deus tinha falado, ou ouvir o pai da mentira, que usou de quê? Como ele usa até hoje, as emoções. O diabo, Satanás, ele continua usando as nossas emoções. Nós conhecemos muito bem, porque eu mesmo já preguei, porque eu gosto muito, Deus fala muito comigo nessa passagem, e nós vamos voltar nela um pouco, que aqueles, pelo menos 10 espias que foram espiar a terra, chegaram na terra. Nossa, realmente, mana leite e mel, mas está cheio de inimigo. Eles são grandes, eles são poderosos, eles são verdadeiros, reais. Como se Deus não tivesse dito que eles existiam, que eles eram grandes e que eles eram reais. Só que Deus disse muito mais além disso. Deus falou: eu vou dar para vocês essa terra. Eu vou dar para vocês essa terra. E nós precisamos, nessa noite, tomar uma decisão. Se nós vamos crer que nós temos uma terra a ser conquistada, e depois nós vamos falar que terra é essa, né? Mas eu acho que você já está imaginando que cada um tem a sua terra para ser conquistada, cada um tem o seu inimigo a ser derrotado, né? Nós precisamos entender. Mas se aquele povo, ele creu no que os olhos, os sentimentos deles diziam, Josué e Caleb, né? Eles tiveram outro coração. Abra comigo lá. Em Números 14.
antes de... vamos ler Números 13, versículo 30. Aqui é aquela passagem que os espias vão espiar a terra. Veem que realmente, né, o fruto dela... Vamos ler a partir do 27. 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Mostrou o fruto, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os filhos dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Alguma novidade? Deus já tinha falado. Ou seja, eles estavam vendo tudo aquilo que Deus tinha falado. Só que aí, versículo 30, Calebe se levanta e diz aqui: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Calebe, ele teve outro espírito. Ele sabia que tinha que lutar. Ele sabia que a terra tinha inimigos. E você sabe também, o mundo jaz no maligno, ou não sabe? Você sabe também que nesse mundo nós teremos tribulações, não sabe? Mas que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Calebe, ele decidiu: eia, subamos e possuamos a terra, certamente prevaleceremos contra ela. Eu quero que hoje, em nome de Jesus, Deus esteja despertando o coração de guerreiro dentro de você. Amém? Satanás, ele vai fazer de tudo. Para o quê? Para te paralisar. Sabe por quê? Porque ele não pode anular a promessa. Mas ele pode fazer você duvidar. Capítulo 14, versículo 8 e 9. Novamente Calebe. Daí eles contaram para o povo começou a descabelar, desanimar, chorar, murmurar, reclamar. Não vale a pena servir a Deus. Olha o que está dando. Adianta eu ir na igreja todo domingo. Eu estou indo no GR, mas nada tem acontecido. Eu estou dando dízimo, mas a minha vida financeira não tem mudado. E aí, né, começou a lamentação do povo. E novamente, Josué e Calebe, eles se levantaram. E no versículo 8, diz assim, 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Nem falou que tinha inimigo, só falou assim, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Não temais o povo dessa terra, não temais os adversários, não temais os inimigos, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e deserdarei, e farei de ti povo maior, mais forte do que esse. O povo quis apedrejar Josué e Calebe, porque eles tiveram fé, porque eles ousaram acreditar. Sabe, querido, muitas vezes, né, a gente anda no meio, até no nosso meio cristão mesmo, e quando você parece que você dá uma palavra meio de vitória, você que fica desconcertado, né, porque quase todo mundo fala assim, nossa, coitadinha, ela crê, né? Quando você fala que Deus é poderoso para fazer, as pessoas que estão do lado, nossa, duvidam.
Então nós precisamos ter esse coração de Josué e de Caleb. Porque eu digo, até quando? Satanás, vou falar de novo, eu anotei essa frase aqui, eu já falei, mas eu falei rápido, agora eu quero que você entre assim, no seu coração. Satanás não pode anular a promessa, mas vai querer te fazer duvidar. Amém? A promessa é tua, a promessa de vitória, a promessa de cura, de restauração, de libertação, de vida abundante, de casamento abençoado. Isso é uma promessa. Satanás não pode anular a promessa. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Porque quem fez a promessa diz que para ele é sim, sim, não, não. O que passa disso é do inimigo, é do diabo. Ele mesmo fala, a palavra mesmo fala isso. Ele fez uma promessa. E Satanás não pode anular. Satanás, ele já foi despojado naquela cruz. A palavra de Deus diz que ele foi exposto ao desprezo. Na cruz, Jesus triunfou e despojou. O que é despojar? Tirou todo que estava na mão dele, a herança dele. O que acontece? Não teria nada mais na mão de Satanás. Mas o que tem hoje? Só tem o que eu e você devolvemos. Cada vez que eu falo assim, não vai dar. Eu estou desfazendo da obra da cruz e estou falando, Satanás, toma aqui a minha derrota. Sabe, quando a gente diz, está difícil, nós estamos o quê? Fazendo o quê? Nós estamos tirando a vitória da cruz, tirando a vitória da cruz, não, porque ela não, mas tirando o quê? A nossa vitória, que Jesus já ganhou, despojou Satanás. E estamos entregando de novo para ele, toda a arma para ele nos derrotar. E isso é a nossa vida cristã. Querido, nós precisamos entender, nós estamos em guerra. Satanás é real. Os demônios são reais. Os demônios são opressores. Ele já tem o destino selado. Ele já foi condenado. Então só resta ele tentar fazer com que nós não tenhamos a vida abundante que Jesus prometeu. Porque para ele já está tudo perdido mesmo. Quanto mais ele conseguir arrastar, melhor. Mas nós temos sido chamados para esse exército que chama povo de Deus, amém? Esse povo que foi comprado, esse povo que foi conquistado. Do mesmo jeito que a gente leu lá, que Deus disse para Moisés, eu vi a aflição do meu povo e desci e vim. A mesma coisa foi Jesus. Ele viu as nossas vidas sendo destruídas por Satanás e ele veio. Amém? Ele veio. Ele veio. E por isso que o que vai glorificar ele é que a gente tenha uma vida de vitória. É que a gente faça valer a cruz. É que a gente toma posse das nossas bênçãos. Cura, libertação, transformação, restauração. Isso tudo é promessa. Livre de maldição. Isso tudo é promessa. Agora Caleb teve outro espírito, você está aberto comigo em Números 14, né? Vá lá no versículo 24. Números 14, 24. Aqui o próprio Deus falando, olha, o povo não vai entrar na terra porque eles não acreditaram, então eles vão cair, assim como eles falaram, assim vai ser com eles. Por isso, cuidado com a sua boca. Eu estou falando para você, mas estou falando para mim também. Minha boca tem estado muito calada e muito abrindo para o que não deve. Se é que vocês entendem. Para muita declaração de derrota. Mas em nome de Jesus, eu quero sair, eu vou sair daqui renovada. Amém? E você também. Né? Satanás, ele tem feito tudo para nos calar. Por quê? Porque a nossa vitória está em declarar a promessa de Deus e a vitória. Amém? O vale de ossos secos. Não importa se o osso estava sequíssimo. Foi quando Deus mandou o povo, o profeta profetizar em cima dos vales de ossos secos, o milagre começou a acontecer. Amém? O que o profeta fez? Profetizou, ele só falou.
Os ossos começaram assim, né? Se juntar lá, botar nervo, botar carne. Acho que o profeta ficou falando assim, nossa, é fácil, né? Eu não preciso fazer nada. Não precisa da obra de um cirurgião lá. E nem daria, né? Porque depois que juntou tudo, ainda faltou o espírito, né? E Deus soprou o espírito naquele exército. E é isso que ele vai fazer em nós. Porque muitas vezes eu olho para a minha vida, eu olho para, não digo a igreja cristã bíblica, mas olho para a igreja do Senhor Jesus e eu tenho visto um bando de ossos secos. Na minha vida eu tenho visto isso. Mas se nós começarmos a abrir a boca e profetizarmos, o vento que vem de 4 cantos vai vir e vai fazer de nós de novo um exército. Amém? Para derrotar as trevas. Aqui, então, aí Deus falou, né, que esse povo não vai entrar, porque assim como eles falaram, assim vai ser com eles. Mas ele fala de Caleb. Olha que lindo, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha o coração de um pai, se alegrando de ver um filho, né? Ele fala assim, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me. Olha que lindo, olha, eu consigo ver a dor de Deus falando aqui. A alegria, né? Mas também a dor de olhar para os outros e ver eles não perseveraram em seguir-me. Mas porque ele perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Amém? A sua descendência possuirá. Estava falando para minha filha hoje, que a filha de Caleb era Axa, né? E ela foi prometida para alguém que fosse corajoso e tomasse posse da terra juntamente, que é a terra que Deus prometeu para Caleb, né? Não, para falar a verdade, Caleb, eu não coloquei isso, mas vale a pena a gente contar essa parte. Então, Caleb, ele era tão homem de Deus, que nós sabemos que lá em Josué, capítulo 13 ou 14, quando Josué estava dividindo a terra, ele vai lá e fala assim, olha, não vou abrir, não, essa eu quero ler com vocês. Está fugindo do script, mas eu creio que Deus vai usar também. Josué 13, 14, abre lá. Vou ver se é Josué 13 ou 14. Josué 14. Quando Josué estava dividindo a terra, Caleb foi até Josué e falou assim, olha, versículo 6, 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Olha aí, como sentia no coração. Aí eu falo um outro versículo, né? Para a gente guardar o nosso coração, porque dele procede todas as fontes. Amém? Ele sentia no coração, ele teve outra visão, outro discurso, porque no coração dele ele via Deus como poderoso. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins
e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, como herança. Amém? Olha esse homem. 45 anos andando no deserto. Às vezes, querido, você está há alguns dias, alguns meses, alguns anos andando no deserto, sem ver a promessa. Porque, né, ele continuou crendo. E ele disse, olha, eu andei os 45 anos, mas eu continuei crendo. E você quer saber de uma coisa, Josué? Assim como era a minha força, continua sendo. Sabe, como é que está a sua força e a minha força para lutar? Sabe, muitas vezes, a circunstância tem feito querer abater minha força. Porque o inimigo parece grande, mas nós precisamos ter força. Sabe, aquilo que você precisa conquistar, teu filho, a tua filha, sabe, o teu emprego, a tua promessa, o teu ministério, o teu chamado, não importa. Deus vai fazer a gente caminhar no deserto sim, ainda mais ministério. Ministério não pensa não, que ele falou hoje, às vezes até faz um pouquinho, né? Mas o chamado mesmo é um treinamento, é José, é esses homens de Deus aí que a gente vê. Mas a gente tem que ter o mesmo coração e entender, o Senhor porventura será comigo para desapossar como prometeu. Ele falou assim, prometeu para mim e para minha herança. Sabe sabe que terra que ele pediu? Eu queria que você depois leia essa passagem, ou atente para isso. Ele pediu Hebrom. Hebrom foi o lugar em que o povo foi e viu os gigantes. Aqui explica direitinho, eu não tenho tempo de falar, mas foi onde eles viram os filhos de Anak. E 45 anos depois, o cara fala assim, eu quero a terra que está com eles lá. E os filhos de Anak estavam lá ainda. Se você for ler aqui, eles estavam lá. E ele falou, não, eu vou. E foi. Né? E além de tudo, como eu disse, ainda tomou posse da geração dele. Querido, não viva uma vida olhando, desculpa o termo, mas vou falar, o seu umbigo. Tem uma geração para frente. Amém? E Calebe sabia. Ele falou assim, preciso de ajuda. A minha filha Axa, né, vai ser dada para aquele que lutar. E foi lá o Otoniel, Juízes 1, você vai ver a história de Otoniel. O Otoniel foi lá junto com ele, lutou, guerreou, venceu. A Axa veio, só que a Axa era mulher de Deus. Por quê? Filha de Calebe, promessa. Né? A palavra de Deus diz lá em Josué 1. Juízes 1. Se você for ler, Juízes 1. Axa pegou uma parte da terra, só que a parte da terra que deram para ela estava seca, era terra seca. Aí ela fala assim para o marido dela, olha, nós vamos lá pedir para o meu pai. Eu quero não só a terra seca, eu quero fontes superiores e inferiores. E ela foi lá e ela falou assim, eu quero as fontes superiores e inferiores. E o pai dela deu. Amém? Porque existia promessa. A promessa é para as nossas gerações. Os nossos filhos são para herdar muito mais. Como eu já recebi essa palavra, mas essa palavra muitas pessoas recebem, que o nosso teto seja o piso dos nossos filhos. Amém? Não se conforme com nada menos que isso. Não se conforme, não entregue filho nenhum, nenhuma unha. Amém? Moisés foi outro guerreiro. E quando Faraó ficava negociando, não, você pode ir, mas os velhos não vão. Não, sem os velhos eu não vou. Ah, você pode ir, mas os seus filhos não vão. Não, sem os meus filhos eu não vou. Você pode ir, mas o seu gado não vai. Não, eu vou e o meu gado vai. Aí ele vira para Faraó e fala assim, nem uma unha. É isso que você tem que falar para Satanás. Nem uma unha vai ficar para você daquilo que é meu. Amém? Nenhuma unha, nenhuma unha. Nenhuma unha. Nós temos que ter esse espírito de guerreiro. Amém? E o tempo não desanimou. Não desanimou. A gente vê aqui que lindo o que a gente leu. O tempo não desanimou Josué e Calebe. Não desanime, querido. Não desanime. Aquele que fez a promessa é fiel. Né? E você? Agora vamos falar um pouco de nós. Nós temos aceitado
essas mentiras de Satanás? Nós temos aceitado os limites que Satanás tem feito? Aqui você pode. Na sua vida financeira você pode prosperar. Mas na sua família, não. Ou então ao contrário. Né? Não, você tem uma família abençoada. Mas você vai viver debaixo de sustento, vamos dizer. Né? Mas não uma vida abençoada, porque de miséria, se você é cristão, você não está debaixo de miséria. Mas uma vida dura, de misericórdia, de andar na misericórdia. Amém pela misericórdia, mas nós somos também chamados para andar na fartura. Amém? Então, Satanás ele sempre vai tentar pôr limite. Mas existe uma promessa. Quando a Bíblia diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É porque Satanás põe porta e fala assim, aqui não. Aí você fala assim, aqui, aí sim. Porque eu vou entrar, porque eu sou a igreja, porque os inimigos foram colocados debaixo dos meus pés. Amém? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Creia nisso. A sua cura é sua. Satanás não vai falar, aqui você não vai. Vou te dar um filho abençoado, mas você vai ficar doente. Não, está amarrado. Entendeu? Nós não podemos aceitar os limites que o Satanás tem colocado no nosso ministério. Não, você vai até aí. Mas sabe aquele sonho seu, que se for seu, tudo bem, mas se for de Deus para você, aquele sonho de você andar na rua e as pessoas começarem a cair ajoelhadas chorando? Não é para você. É para mim, sim. Amém? Você tem que falar, é para mim sim, Satanás. Porque se Deus fez com um outro homem, pode fazer comigo também. Se assim for o meu chamado. Amém? Nós temos que falar para Satanás, chega, basta. Ele tem limitado os seus sonhos? Qual que é o seu sonho? Para e pensa. Ele tem limitado o seu sonho? Eu fiquei um pouco triste na EDL nossa que a gente teve aqui. Porque o meu esposo pregou, falou que Jesus tinha uma fome de fazer a vontade de Deus. E depois meu marido começou a perguntar, qual o seu sonho? Qual o seu sonho? E as pessoas foram falando, não querendo, nem lembro quem falou, pelo amor de Deus. Mas assim, tanto que começamos hoje às 7, vou querer falar uma coisa, nós vamos começar às 7. Porque o sonho de alguns era que o culto começasse no horário. Glória a Deus! Isso é um sonho lícito. Mas qual que é o seu sonho? O seu sonho é que o culto comece no horário? Ou o seu sonho é que as pessoas se derramem aqui, sendo libertas, sendo curadas, sendo restauradas? Sabe? Qual que é o seu sonho? Qual que é o meu sonho? Sabe? Nós precisamos voltar a conectar o nosso coração com Deus. Porque senão os nossos sonhos vão ficar aqui, Nossos sonhos vão ficar aqui na terra, vão ficar aqui, nossa, meu sonho é ter um tapete aqui. Ninguém falou isso, tá? Mas é um tapete aqui, porque é meu sonho. Não, meu sonho é ter um som melhor. Glória a Deus, precisa mesmo, pode ter um som melhor. Né? Os músicos gostam disso, pode ter um instrumento melhor. Mas para que eu quero isso? Qual que é o meu sonho? O meu sonho é tocar como Davi tocava e demônios batam em retirada. Esse tem que ser o sonho de um ministro, de um músico. Qual que é o seu sonho? Qual que é o meu sonho? O meu sonho é ter minha casinha própria, tá minha mulher, meus filhos. Não estou menosprezando isso, isso é bênção. E a gente tem que ter esse sonho mesmo. Ter o meu carro sem pagar a prestação. Esse era um sonho do meu marido, que teve por muito tempo também, mas não se limitava nessa vida. O sonho não se limita aqui no natural. Sabe? Não, mas o meu sonho é que o meu GR esteja assim, todo mundo não falte. Querido, nosso sonho tem que ser multiplicar. O nosso sonho tem que ser vidas. Jesus morreu por vidas. Vidas. Sabe, se você não tem sonhado, se você não tem orado para o seu GR se multiplicar, tem alguma coisa errada. Eu não estou falando para você, não. Eu estou falando isso para mim.
Entendeu? Porque tem muita coisa nessa igreja que eu deixei de sonhar. E Satanás tem falado, até aqui, até aqui, até aqui. Mas nessa noite eu vim aqui para falar para Satanás, você é o derrotado. Na minha vida, na vida de vocês, nessa igreja, na família, no casamento, no trabalho, nas finanças. Satanás é o derrotado. Amém? Vamos sonhar, vamos sonhar. Vamos deixar os sonhos de Deus brotarem. Vamos ter, como Josué e Caleb, um espírito diferente. Amém? Quem que é o seu Deus? Será que vale a pena? Eu já estou terminando, nem sei, acho que eu passei demais. Não sei se passei demais. Né? Qual que é o seu sonho? Não limite Deus. Sabe por quê? Porque Deus está colocando sonhos que Ele já colocou e que você deixou de sonhar. Amém? Volta a sonhar, mas volta, não fica só no sonho. Volta a guerrear. Volta a buscar a herança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Volto a falar. Aquele que fez a promessa é fiel. Você tem um sonho de ter uma família, você que é solteiro? Você acha que isso é um desejo do seu coração? Ou é um desejo do coração de Deus? Eu creio. A menos que você tenha o dom do celibato, que nem Paulo. Né? Deus tem uma família, porque Deus disse, casai e multiplicai-vos, enchei a terra. Amém? Então, volte a sonhar, volte a crer, volte a lutar, a batalhar. O nosso Deus, como eu disse, Ele é grande. Quando eu subi aqui, sabe, eu queria... assim, nosso Deus é tão grande. Jesus, Ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à destra de Deus Pai e espera até que os inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés, por escabelo, por estrados. Sabia que a Bíblia diz isso? Jesus, naquela cruz, Ele venceu. E quando Ele disse, está consumado, Ele falou, o que eu precisava fazer, eu fiz. Eu herdei o nome que é acima de todo nome. Eu estou sentado à destra de Deus Pai. Eu sou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, princípio e fim. Eu tenho as chaves da morte nas minhas mãos. Ele venceu, mas Ele venceu e tem nos chamado. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a mão que trabalha. Amém? A igreja são os pés de Cristo. Projeto Marcos 16, um projeto lindo. Querido, isso tem que não é assim, não é, né? Ah, mas é do Missões Urbanas. Eu não sou do Missões Urbanas, eu sou dos casais. Ou então é o contrário, né? Tem um jantar maravilhoso, a gente traz pastor Milton, a equipe prepara tudo. A pessoa fala assim, não vou não, porque é dos casais. Está amarrado e destruído em nome de Jesus. Nós somos corpo, amém? Nós somos corpo. É lógico que a gente às vezes não consegue dar conta de estar em tudo, ser tudo. Mas um projeto M16 não é um projeto do Missões Urbanas. É um projeto do Senhor que diz ide pregar o Evangelho. Amém? É o projeto do Senhor. A gente tem uma pregação para casais, não é um projeto do Ministério de Casais, é um projeto do Senhor que quer restaurar famílias. A gente está tendo a EBF, não é um projeto do Ministério Infantil, da igreja, da Bruna, não. É um projeto do Senhor que quer marcar e selar o coração dos pequeninos. Amém? E o fato de você estar aqui na portaria, já é assim, você está recebendo e você está dando, amém? Isso é igreja, é servir, é estar, é doar, é fazer e é ser, amém? Então, olha, eu queria convidar você agora a ficar de pé.